E aí, bando de horrores. Aqui estamos, né? Já nublado. Agora é nublado. Não sei nem sei que dia é hoje, só sei que são 3 horas da tarde. Ou 4, sei lá, mas enfim, hoje vou falar certos nomes, apelidos que eu tinha assim na infância, né, pô? Assim, pô, e realmente tem alguns que eu gostava e outros não gostava, né? Como vocês podem ver, minha cara assim passa um certo ar assim de asiático às vezes, né? Pô, às vezes também boliviano, né? Não sei se lá na Bolívia tem asiáticos, deve ter, né? Porque no Brasil tem. E alguns apelidos assim eu não gostava tanto, assim, como, sei lá, como Xing Ling, né? É que alguma. Me lembro que na minha época da escola até alguém me chamou Xing Ling. Aí do nada, não sei por que eu virei, porque eu já tinha certos apelidos, né? Pô, japonês, tailandês, e Coreia. Outros apelidos aí, mexicano, boliviano também. Boliviano acho que tinha entre boliviano e japonês era mais chamado assim, pela escola assim, porque eu era literalmente o único de lá, né? Não tinha mais ninguém além de mim, de estrangeiro naquela escola. Eu acho, porque eu nunca encontrei assim, um estrangeiro assim na escola, né? Porque se eu tivesse encontrado, teria feito amizade, assim, literalmente. E, e queria dizer que após o ensino fundamental, né, foi pro ensino médio. Esses apelidos assim meio que sumiram, né? Porque eu não sei, acho que minha cara mudou tanto, isso que quando eu era criança aparentava demais assim o meu rosto. E, e começou tem alguém me começou a me chamar de Son, é um jogador lá de futebol, acho que era da Tottenham. Não tô lembrado muito bem onde que o cara tá agora. Só sei que era um jogador lá da Europa League, alguma coisa assim. Os caras começaram a me chamar de Son, né, pô, porque eu parecia muito ele. Eu sei lá também. E é como se assim, eu gostei assim do apelido, pô, eu gostei assim, pô, eu não me importava tanto assim com esse tipo de coisa. E foi nesse, né? Depois disso, os outros apelidos assim não foram tanto assim, relevantes porque outros eram mais como meu nome, né, pô. Era só uma abreviação, né? Eu queria entender assim como que as pessoas lidam com esses apelidos, né? Porque tem alguns apelidos que eu não gostava assim, tipo, flango frito, sei lá, que porra que era essa. Aí adotei, né? Assim, quando eu tinha, assim, uns 8 anos, eu não gostava, assim. Assim, porque eu me sentia ofendido, assim, né? Pô, flango frito, ou sei lá, ou então lamen. Então, eu não, sei lá, eu me sentia meio, assim, eu ficava assim, meio puto. Mas eu curtia, assim, só os que eu gostava, assim, e os outros que eu não gostava, eu não curtia. E lá em casa também eles não me chamam pelo meu nome, né? Porque meu nome acho que meio que não se acostumaram, assim, com o meu nome. E eles me chamam por outros nomes, né? Como, sei lá, esqueci quais eram os apelidos que eu tinha na infância. O que tinha era Bob, literalmente, nada a ver, né? Como vocês podem ver, Bob. Acho que era devido por causa que eu era meio, assim, meio, meio buchudo, meio gordo, assim, na infância. E me chamavam de Bob, acho que era meu pai que me chamava. Não tô lembrado muito bem. E, e após certos anos, esses apelidos não fizeram a mínima diferença, né? Porque tava no ensino médio já, não tava ligando muito para isso. Queria saber mais, né, sobre minha, meus antepassados, né? Queria descobrir mais porque sou sei da minha linhagem familiar. Sou sei até meus avós, até meus avós ou bisavós, assim. E eles não eram desse país. Eu também não nasci nesse país aqui, porque eu não sou daqui, mas eu vivo aqui já há uns 16 anos, eu não tô muito. 16 anos ou 17 anos eu vivo aqui já. E basicamente eu fui pra cá, né? Não vou contar a história como é que eu vim pra cá, mas eu moro aqui faz tempo já. Eu me adaptei aqui com a língua, né? A língua portuguesa. É que minha língua materna, assim, é espanhol, assim, eu não sei. Eu perdi o costume de falar espanhol e
Acho que eu vou tentar falar algumas frases assim. Olá, es mi vídeo hoy voy a hacer um blog, um blog num parque um parque com muitos animais mui, e muita gente. E é isso. Como vocês podem ver, eu meio que trago, né? Eu não perdi o costume, acho que eu devia manter essa língua comigo. Porque meus pais, se meu pai obrigava a falar português desde que eu tinha, desde que eu cheguei aqui, porque ele disse que pra me adaptar rápido, me lembro que ele me forçava assim a aprender português, assim por horas. Eu me lembro que ele ficava bravo às vezes e ele disse que não suportava, eu não conseguia aprender rápido porque se eu não aprendesse eu não conseguia me comunicar assim, com as outras pessoas. E realmente eu aprendi rápido, porque eu aprendi rápido após frequentar a escola, assim, devido a esse fato, porque antes da língua espanhola eu falava outra língua, que eu não tô lembrando muito bem a língua. Eu falava essa língua com minha avó, assim, eu não falo muito com ela hoje, só que ela tem outro país, eu falava com ela outra língua que não era espanhol, porque espanhol de fato é a língua oficial lá do meu país. E eu falava outra língua e quando cheguei a morar com meu pai, né, porque é uma longa história, né, eu não vou falar isso aqui. Eu comecei a falar espanhol, depois disso português, né. Então, realmente, se você falar português assim, não tanto assim, porque nem se fala português direito, porque certas coisas eu não consigo falar ou assim, assim de cara, né? E realmente eu queria assim manter as minhas origens, né, pô? Só que eu tá meio que assim aprendendo de volta vejo algumas séries, filmes assim em espanhol, né, pra me familiarizar assim, porque eu tenho que ter isso, né? Porque meu lado ele quer manter assim, as raízes de onde que eu vim. E o meu outro lado, ele quer só que viver, então, tipo, eu não ligo muito pra, foda-se, estamos no Brasil, pra que eu vou falar outras línguas, né? Estamos no Brasil, é melhor falar português, né, pô? E outro lado, não, outro lado ele quer manter, assim, essas línguas e falar, assim. Só que eu não conseguia, assim, falar muito, assim, na infância. E na escola, assim, raramente se encontrava, assim, as pessoas, assim, que falavam, assim, espanhol, né? E por isso que eu tive, assim, talvez certos paranoias, né? Porque, tipo, eu pensava, se eu ser desse jeito, assim, as pessoas não vão gostar de mim, né? Melhor ser de outro jeito. Só que às vezes não ligava também. Às vezes eu era eu mesmo, né? Eu era bem, posso falar, era bem amargurado, assim, na escola. Não sei por que nem sei o que eu tinha, assim. E tanto na escola, em casa, assim, eu tentava, assim, falar português, só português, né? Acho que às vezes minha mãe se falava algumas coisas em espanhol, em outra língua, e eu não conseguia entender algumas palavras. Eu ficava irritado porque eu disse para ela uma vez que estamos no Brasil, não precisamos disso, né, pô? Não precisamos dessa língua aí, pô. Que se foda essa língua, alguma coisa eu falei assim. Ela ficou brava, eu acho. Não tô lembrando muito, eu não sei o que aconteceu depois disso. E após disso, né, eu tentei assim manter a língua assim comigo, só que eu atualmente ainda tô. Eu não sei falar, só que eu entendo, assim. Se eu assistir uma série, um filme assim, ou até, sei lá, um podcast, qualquer coisa sobre espanhol, assim, na internet, eu entendo assim, basicamente tudo. Só algumas palavras que eu não entendo porque eu nunca. Tem umas palavras assim, bem esquisitas assim, que eu não consigo entender, mas a maioria das palavras eu consigo entender, tipo, a maioria das frases eu consigo entender. E, e meus irmãos não sabem falar assim, acho que eles entendem assim o espanhol. Meus irmãos mais novos, eu tenho assim, irmãos assim, eles entendem espanhol, só que eles não sabem falar português, assim, não sabem basicamente, só sabem algumas palavras bem básicas, assim, como essas palavras como árvore, água, céu, assim, algumas palavras bem básicas, assim, fome, talvez. E eles entendem, assim, o meu irmão mais novo, ele via um conteúdo, assim, de espanhol quando era mais novo. Eu me lembro que ele assistia algum tipo de youtuber, assim, que era um cara que jogava. Ele jogava alguns jogos e meu irmão assistia esse tipo de conteúdo. Nem sei como que eu nem sabia que ele assistia esse tipo de conteúdo. Tipo, ele assistia os caras jogando, falava em espanhol, né? O cara tava
falando no vídeo em espanhol. O meu irmão entendia tudo, basicamente. Só que ele não sabe falar. Se eu perguntar pra ele, fala agora pra mim, ele vai falar que eu não sei falar, mas ele entende tudo, basicamente. Ele entende tudo, só que ele não sabe falar porque em casa, assim, meu pai, assim, meio que obrigava assim, a falar em português, porque ele não gostava, assim, acho. Não sei porque quando você chega no Brasil, um dos certos casos, assim, que vocês conhecem, algumas pessoas que chegam no Brasil meio que se adaptam, querem falar português, querem falar esse idioma, só que eles meio que não ligam, assim, de onde se veio, às vezes mantém suas tradições, ou não também. Ele obrigava a falar português, ele obrigava a gente a falar português, aí após disso, né, aí meus irmãos não aprenderam tanto espanhol assim e ficaram só com português mesmo. Ficaram só com português, a língua assim, a língua daqui, já que eles nasceram aqui, né, eles frequentaram a escola aqui desde pequeno e se formaram, assim, minha irmã se formou já, agora estou no ensino médio, o meu irmão vai formar esse ano e eles basicamente entendem tudo, assim, da língua, assim, eles meio que entendem tudo, eles consomem esses conteúdos da internet em português, consomem tudo de português, assim. Mas lá em casa, às vezes, minha mãe fala algumas palavras em espanhol, assim, e eles até que entendem, só que algumas coisas eles não entendem, porque eles não estão acostumados a falar esse tipo de língua. E eu queria, assim, eu queria manter isso, queria falar mais com eles em espanhol, só que eu não consigo também, meio que sai no modo automático, eu não sei se vocês percebem quando você fala outra língua, meio que você se embaralha às vezes, né? Porque você está pensando em uma língua, você fala em outra língua. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, não sei se vocês sabem falar outra língua como inglês, como, sei lá, japonês, português, ou espanhol, ou então outro tipo de espanhol. Tem vários tipos de espanhóis na América Latina. Tem um espanhol lá, tem um espanhol, acho que da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Peru, Equador, Venezuela, Bolívia. Tem esses espanhóis aí, são tudo diferenciados, mas são espanhol essa língua, só que tem umas palavras diferentes assim. E tem o castelhano, que é uma outra língua que é parecida com o espanhol, só que é bem grande a diferença. Vocês podem pesquisar aí depois que quantas línguas assim a América Latina sabe falar, porque tem umas línguas assim que são bem estranhas assim. E o Brasil só tem a língua portuguesa, né? E os outras línguas lá dos indígenas, que no caso seria o Tupi, que é o que eu mais conheço, né? Tupi-Guarani. E outras línguas aí que eu não tô lembrando muito bem, não, porque né, o Brasil fala português e alguns países falam português, como Angola, Moçambique, acho que é São Tomé e Príncipe, são os países lá perto, lá no continente africano. E Portugal, né? Já que o português do Brasil veio do Portugal. Eles vieram aqui e vocês sabem a história, foda-se. Tentei conversar com algumas pessoas que falam espanhol e os caras falam muito rápido, pô. Não consigo entender, não consigo compreender. Minha linha de raciocínio fica assim, fica rodando assim na minha cabeça. Eu fico pensando assim, eu não entendi algumas coisas, eu só concordo e aceno assim. Eu queria entender queria conversar mais com as pessoas que sabem falar outras línguas, né? Queria aprender mais línguas, acho que é o meu sonho assim, pô, é viajar vários países do mundo e falar com vários diferentes tipos de pessoas, conversar com elas sobre várias coisas, sobre culturas, sobre a língua delas, sobre como que elas vivem, como que elas são, que tipo de vida que elas levam, né, pô. É isso. É isso, pô. Gostei. O clima tá aqui bem. O clima tá aqui tá bem boa. Contemplem o esquilo. Caralho, é o esquilo lá do Alvin e os Esquilos. E é uma bela imagem. Ele tá lá, acho. Vou deixar ele em paz, né?